Olá, bom dia, na paz do Senhor. Hoje eu quero meditar em Juízes, capítulo 6 e versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Nesse capítulo 6, nós lemos sobre o chamamento de Gideão, sobre como Deus o chamou. Gideão, ele era sim um homem valoroso, um homem de coragem, mas aqui, quando Deus o chamou, ele estava escondido. Muitas vezes nós lemos essa passagem, esses versículos e não entendemos algumas coisas. Gideão estava malhando trigo no lagar. Não era onde devia se malhar o trigo. O lugar de malhar o trigo era num lugar aberto, um lugar que a Bíblia cita como eira, que era um lugar aberto onde podia sacudir o trigo. Só que Gideão estava num buraco. Lagar é buraco, é como que uma piscina, é uma vala, é um lugar para fazer o vinho, espremer a uva e fazer o vinho, e não para cuidar do trigo. Mas ele estava ali escondido por conta da situação que o povo estava vivendo com os midianitas. Os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel de tal forma que Gideão foi ali nesse lugar, nesse lagar, para poder esconder o trigo dos midianitas, não ser tomado. Então, quando o anjo aparece e fala com Gideão no versículo 12, ele fala assim: O Senhor é contigo, homem valoroso. Então, Gideão era um homem valoroso. Deus não estava mentindo ao chamar Gideão de homem valoroso. Ele estava se escondendo porque era uma situação que exigia isso. Gideão estava muito consciente de toda a situação, do que estava acontecendo e do tamanho da opressão dos midianitas. Gideão conhecia a história do seu povo. E quando lemos o versículo 13, percebemos que Gideão conhecia a palavra de Deus. E Gideão fica indignado. Ele pergunta: Senhor, se é conosco, se está aqui com o teu povo, por que está acontecendo tudo isso? E aí Deus como que prova a coragem de Gideão. Deus fala: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E aí Gideão responde: Senhor, a minha família é a mais pobre daqui. Como assim eu vou? Eu não tenho como ir, eu não tenho condições. Eu não tenho como lutar, eu não tenho o que fazer. Eu sou o menor na casa do meu pai. Gideão não via nada em si mesmo. Ele não enxergava o que Deus via nele. Um homem valoroso, um homem valente, um homem de coragem. E aí Deus fala novamente no versículo 16: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E aí Gideão então fala: Se eu encontrei graça aos teus olhos, me dá um sinal. Deus se agrada da humildade de Gideão. No capítulo seguinte, no capítulo 7, nós vamos ver então o que Deus faz. Gideão luta com somente 300 homens para mostrar para o povo que realmente não era a quantidade de pessoas que ia fazê-los vencer a guerra, mas era a força de Deus, era a mão do Senhor usando Gideão. O que eu quero trazer aqui hoje? Que muitas vezes nós não vemos o potencial que há dentro de nós, nós não vemos as nossas condições, porque só estamos vendo o tamanho da opressão, o tamanho da guerra, o tamanho da luta, o tamanho da dificuldade. Mas Deus vê o que está dentro de nós. Deus vê o potencial que está em nós. E Ele nos fala: vai nessa tua força, eu estou contigo. E hoje eu repito isso para mim, eu repito isso para você. Levanta e vai. Luta o que precisa ser lutado. Batalha. Faz o que precisa ser feito hoje. Levanta e vai nessa tua força. Deus está com você. Não olhe para a força do inimigo. Não olhe para o tamanho do problema. Levante a cabeça e olhe para cima. Vai nessa tua força. Deus está com você.
se inspire na vida de Gideão e tenha fé em Deus, aquele que nos levanta, aquele que luta por nós. Aquele que, como lemos em 1 Samuel 16:7, não olha para a aparência física, não olha para o exterior, mas olha para o nosso coração. Seja humilde e, na força do Senhor, vença aquilo que precisa ser vencido. Ore e busque em Deus forças para lutar, forças para permanecer em pé. Lembre-se, o nosso Deus nunca perde e quem está com Ele só ganha. Eu desejo para você um dia de vitória, um dia de paz. E que você sinta a força do Senhor te colocando em pé e te impulsionando para a frente. Tenha esse dia abençoado na presença de Deus. E até amanhã, se Deus nos permitir. Deus abençoe.